boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Então hoje a gente vai iniciando aqui mais uma live de segunda, esperar o pessoal entrar, uma live um pouco diferente hoje. Então, bem-vindos, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu perguntar para quem já está entrando se vocês conseguem ouvir bem o que eu falo. Eu coloquei uma musiquinha aqui no fundo também. Não sei se tá dando para ouvir bem. Boa noite, sejam bem-vindos. Guardar só o pessoal ir chegando, se acomodando. Então, se alguém puder me dizer se essa musiquinha tá boa, aí a gente vai... Ah, legal, maravilha. Então, hoje eu quis colocar uma musiquinha também pra gente fazer uma live um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo nos últimos dias. Os processos, né, que todos estamos passando, que todos estamos vivenciando, né, acabam por vezes deixando a gente em diferentes sensações, né, diferentes momentos, diferentes entendimentos, né. Boa noite, um abraço de Portugal, um abraço. Então, hoje o tema ele é improváveis, tá? Depois vocês vão talvez entender um pouco melhor o porquê, né, desse tema. Então, como é de costume aqui no meu canal, vou chamar assim, que na verdade é o nosso canal, né? Eu sempre gosto de tentar trazer alguma coisa para o momento, alguma coisa que possa agregar para todo mundo, né? Então, vamos dizer assim, orientado aqui também pelas egrégoras que se fazem presentes, né? Esse tema de hoje e isso que a gente vai comentar, eu acho que foi escolhido ali, né? Foi orientação para trazer para a gente poder dividir mais um pouquinho, né? Então, para mim fazer uma breve introdução, né? Durante a vida a gente vai tendo os nossos momentos, né? Os nossos momentos onde a gente às vezes está um pouco melhor, né? Outras vezes um pouco pior, né? E alguns anos atrás eu tive alguns momentos onde eu estava, vamos dizer, talvez na pior fase, assim. Lógico que isso pelos entendimentos que a gente tem, né, com o nosso mental. Atravessando uma fase bem turbulenta da minha vida. Estava com o meu filho, né, pequeno. Para quem não sabe, ele tem uma paralisia cerebral. E eu não via caminhos, né, de como seguir com as coisas. E naquele momento da minha vida, algumas coisas, né, lógico, várias, me trouxeram força, me trouxeram amparo para poder seguir o caminho adiante, para poder levantar e seguir com força, né? E então, uma das coisas que me tocou, que me trouxe essa força, às vezes as pessoas comentam, né, que queriam ter a fé, queriam ter a coragem, queriam ter isso, mas dividindo, né, com vocês, todos nós, mesmo sendo terapeutas, mesmo trabalhando, a gente tem também os nossos momentos. Então, naquela época, uma coisa que me ajudou bastante foi um vídeo, né? Um vídeo do padre Fábio de Mello, onde ele trazia uma mensagem, e é essa mensagem sobre os improváveis que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, ontem estava fazendo minhas reflexões, acabei transcrevendo toda a mensagem dele, né? Que é, na verdade, um pedaço de vamos dizer assim, de um show, de um encontro que o padre Fábio de Mello fez. Então eu vou
compartilhar ele com vocês hoje, para que a gente possa ter os nossos entendimentos, pegar a nossa força e seguir também dentro dos nossos processos. Tá bem, pessoal? Então hoje eu vou trazer isso para vocês, sentir de trazer isso. Então vamos lá. Eu vou fazer uma leitura, tá? Do que é essa mensagem do Padre Fábio de Mello. Iniciando aqui então. Jesus nunca desprezou alguém que perguntou ou pediu isso a ele. Jesus nunca desprezou aquele que se aproximou com sinceridade e pediu isso. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Cura os meus passados, os meus erros. Jesus nunca desprezou os sinceros. Os que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida. Os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele. Cura os meus passados, os meus erros. Jesus nunca desprezou os sinceros. Os que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida. Os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele. Os que vieram nus, os que rasgaram as vestes e que não tiveram medo de mostrar a vergonha. Os grandes homens e as grandes mulheres da história, os que foram realmente tocados. Só um pouquinho aqui. Os que foram realmente tocados e que se mostraram como um modelo para nós, todos eles chegaram miseráveis diante do Senhor. Ninguém perfeito. E Jesus dispensou tudo isso. Mas a todos aqueles que tiveram coragem de mostrar a sua miséria ao Senhor, grandes feitos aconteceram. Foi assim na vida de Madalena, foi assim na vida de João, e foi assim na vida de Zaqueu, que, envergonhado de si mesmo, não teve coragem de esperar Jesus ali, no lugar onde ele poderia ser visto e ver. Preferiu ficar lá, escondido no meio das árvores, como se fosse um bicho, fazendo de tudo para ficar ali no anonimato, para ver Deus acontecer na vida dos outros, os que estavam lá. Porque certamente Zaqueu estava visitado pela convicção de que Jesus não tinha disposição para os miseráveis. Zaqueu certamente pensava que aquele homem, aquele grande profeta que estava passando, fazendo uma grande revolução em Israel, cumpria bem as regras do seu tempo, acreditando que Deus tinha predileção pelos perfeitos. Por isso, escondido na árvore, porque de alguma maneira já tinha sede de ouvir alguma palavra, mas não tinha coragem de se colocar diante. Mas eis que Jesus faz o impensável. Rodeado de santos e seguidores, ele desvia o olhar. E ao desviar o olhar, encontra aquele que realmente precisa encontrar. Não que aquelas pessoas que estavam ali, ao seu redor, também não precisassem dele. Não estou dizendo isso. Ele está apenas cumprindo a palavra do que ele mesmo disse. Quem precisa de médico é o doente. E naquele momento, o doente estava escondido na árvore. E Jesus o percebe. E Jesus o olha. E diz a frase que vai mudar definitivamente a vida de Zaqueu, que vai ser um divisor de águas do Zaqueu do passado, do Zaqueu do presente, para o futuro. Jesus olha para aquele homem escondido de si mesmo, envergonhado da vida que levou,
na metáfora da árvore, na metáfora de estar escondido. Deus reconhece um homem com medo de si mesmo, com vergonha de si mesmo. Assim como muitas vezes eu estive, assim como muitas vezes você também esteve, envergonhado de si mesmo, mergulhado na miséria, esquecido da misericórdia. Olha para ele e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Poderia muito bem ficar na casa desse povo aqui, mas eu quero ir na sua casa. É o olhar de Deus encontrando quem precisa ser encontrado. O olhar de Deus olhando para quem precisa ser olhado. O amor de Deus amando quem realmente precisa ser amado. O olhar de Deus achando quem está perdido, fazendo nascer a vida nova em quem está tão antigo, envelhecido, fracassado. É esse Deus que nós seguimos. É nesse Jesus que nós acreditamos, que faz o improvável acontecer. Alegre-se do seu Salvador. Alegre-se do seu Mestre. Alegre-se do Deus a quem você ama. Ele olha para as árvores, para os lugares improváveis, onde nós não acostumamos encontrar pessoas. E lá descobre alguém que merece a chance de uma vida nova. E se aconteceu com Zaqueu, pode muito bem acontecer comigo. É isso que me move todos os dias. Se aconteceu com Zaqueu, também pode acontecer com você. O improvável pode acontecer. Eu também vivi um dia e continuo vivendo muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, a desconfiança dos que me olham e dos que não conseguem acreditar que Deus possa fazer alguma coisa na minha vida. Dos que me enxergam de qualquer jeito, não importa. Nós sempre seremos vítimas de pessoas que não estão nem um pouco comprometidas com a sua verdade. E não é nenhum problema isso, faz parte da nossa vida. Agora, o que tem que nos mover é o olhar improvável de Jesus, nos fixando e nos querendo para Ele. Você pode ter certeza que na vida desse homem, marcado pelo limite e pelas próprias misérias, há um Deus que não desiste dele. E eu acredito e eu persigo essa verdade cada segundo da minha vida. E você tem o direito de crer nisso. Você pode até achar que Deus tenha mais o que fazer na vida do seu irmão, porque ele é um pouco melhor do que você. Mas é o improvável que nós estamos vendo acontecendo. É o improvável. É Jesus no meio daquela multidão de homens e mulheres retos, seguidores assíduos da religião do seu tempo. E ele desviando o olhar deles e prestando atenção na prostituta, que está pronta para ser apedrejada. É o improvável acontecendo. É João, um homem de um temperamento horroroso, sendo olhado por Jesus e por ele transformado, chegando ao ponto de ser chamado de discípulo amado. É o improvável acontecendo. É o drogado se levantando e reencontrando o sentido da vida, porque foi tocado pelo amor e pela misericórdia de Deus. É o improvável acontecendo. É o desonesto reencontrando-se com a verdade, reassumindo a vida de um jeito novo.
é o improvável acontecendo. É o alcoólatra se livrando do seu vício, reencontrando o valor de si mesmo e dizendo: a partir de hoje, o álcool não faz mais parte da minha vida. É o improvável acontecendo. É a ação de Deus silenciosa nos corações que a gente nem desconfia, que já estão sendo fisgados pelos céus. É o improvável acontecendo. Por isso, nenhum preconceito cabe em nós, e nenhum preconceito deveria caber em nenhum coração, porque naqueles lugares onde eu não acredito que Deus possa estar, cuidado. Às vezes, aquele processo de ascensão já está muito mais adiantado do que o nosso, porque o improvável está acontecendo o tempo todo. Pode ser que você seja também um caso improvável. Que bom! Você que sempre se interpretou assim. É improvável que Deus me faça um santo. A história nos mostra que é diferente, que tudo pode acontecer nesse coração aí, se você tiver coragem de descer da árvore e acreditar que o olhar e a palavra são para você. Pode ser que você faça parte dos improváveis. Pode ser que você tenha desacreditado que Deus possa agir em você e através de você. Pode ser que você tenha vivido uma vida de muitos erros, que lhe causou um pessimismo natural, que lhe impede de acreditar que Deus tenha um plano para você. Pode ser. Isso acontece tão frequentemente entre nós. Acontece. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês isso, porque acabei sentindo aqui junto com a equipe aqui de trazer isso para que a gente entenda que todos nós, né, podemos ser também os improváveis, né? E que Deus, Jesus, nosso Sananda, todos sempre estão com a gente, né? Sempre tem um plano pra gente. E então, exatamente essa mensagem que acabou naquele momento, né? Me trazendo a força, me trazendo a coragem de eu mesmo entender vamos dizer, a vergonha, né? Que eu tinha de mim mesmo. Então, é como se naquele momento eu também precisei descer da árvore, né? Descer da árvore e deixar Deus tocar também o meu coração, entender que Ele tinha também um plano para mim, né? E passado todo esse tempo, passado esses anos, né? Hoje eu posso estar aqui fazendo algo bem diferente do que naquela época talvez eu entendia, né? E não sei, fico sempre muito grato cada vez que eu assisto essa mensagem novamente, acabo sempre me emocionando e entendendo, né? Trazendo
para esses momentos que a gente vive hoje, para tudo que nós temos para fazer na nossa vida, sabendo sempre que nós estamos sendo amparados, né? Que nós somos também os improváveis, né? Então, hoje o que eu queria trazer era isso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Mas era isso. Que essa mensagem, né, pessoal, possa chegar a muitos corações. Eu acredito que quando o padre Fábio de Mello, ele também acabou trazendo essa mensagem, ele também estava sendo tocado, né, por Deus, por todos que amparam ele. Então, hoje eu vou fazer essa live um pouco mais curta, apenas para a gente deixar essa mensagem, sentirem nos seus corações, compartilhem ela, para que outras pessoas também possam entender, né, que nós todos somos os improváveis. Tá bem? Gratidão então, pessoal. Até a próxima. Que Deus esteja com todos nós.